Feliz sábado! Irmãos, hoje o assunto será a Porta Dourada. Quem já foi em Jerusalém, eu ainda não fui, ou quem ainda irá, vai se deparar com essa visão maravilhosa. Nós podemos observar que aqui embaixo tem um cemitério construído até hoje. Nós vamos falar sobre isso. E na descrição do vídeo vai estar lá as fontes usadas. Então, a Porta Dourada. Quem visita Jerusalém vê lá cravado na muralha que rodeia a cidade velha essa magnífica construção. E se depara com as portas gêmeas. Porta Dourada também é chamada de porta gêmea, de porta oriental. Então, a melhor visão dessas portas gêmeas se tem quando estamos no jardim do Getsemane. Então, quando a pessoa se localiza no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, olhando para o Monte do Templo, lá está a porta oriental, que na Bíblia é chamada de Porta do Vale. O termo dourado é devido ao vão da porta ter sido fechado com o mesmo tipo de pedra da muralha, que por sua coloração amarelada reflete com intensidade os raios do sol nascente. Então, como ela é localizada na parte oriental, ou seja, frente ao leste, de acordo com as escrituras, Jesus, o Messias, Yeshua, atravessará o vale do Cedron e entrará no Monte do Templo através desta porta oriental, como ele fez há 2000 anos atrás. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 12. Então, como podemos ver no Evangelho de João, capítulo 12, aqui, vamos começar aqui do verso 15. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. Então, até que no 16 a gente vê que a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram da profecia que dizia que ele entraria humildezinho, montado num jumento. Mas, no entanto, lá na frente, aqui do assunto que eu trouxe para vocês, nós vamos observar que em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, fala a respeito da construção de um cemitério. E nesse período em que a profecia se cumpriu, diz respeito à sua primeira vinda. Então, na sua primeira vinda, ele adentrou na cidade pelas portas, conseguiu um jumentinho e entrou humildemente na cidade. E aí nós vamos ver no desenrolado da história o que fizeram para tentar impedir a sua segunda vinda, que será gloriosa. Então, na primeira vinda, essa porta dourada ainda estava aberta
ele entrou humilde, montado num jumentinho, e na sua segunda vinda, ele já entrará triunfante, como diz o profeta Ezequiel. Nós vamos estar lendo o profeta Ezequiel também, mas vamos ver um pouco da história. Então, há 2000 anos atrás, o Messias, ele entrou pela Porta Dourada, há mais de 2000 anos atrás. Entrou humildemente, providenciou um jumentinho, como diz as Escrituras, e entrou pela Porta Dourada. O profeta Ezequiel proclamou que o Messias prometido entraria pela porta oriental, acessando o templo, o terceiro templo, que em breve será reconstruído. Então, o livro de Ezequiel, no capítulo 43, de 1 a 5, diz: Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória de Deus, do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra refulgia com sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar. E me prostei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste, e então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor então reflugiu a glória do Senhor. Então, Ezequiel aí, ele fala da reconstrução do templo. Porque na época de João 12, o templo só foi destruído 30 anos depois que o Senhor Jesus se entregou por nós. Porque tudo foi destruído e a reconstrução do templo está ainda por vir. Então, essa profecia logo não deve ser, como muitos ficam profetizando por aí, para os dias de João 12, para os dias de quando o Senhor Jesus entrou montado num burrinho, porque ali o templo, ele não estava ainda necessitando de uma reconstrução, ele estava construído. 30 anos depois, esse templo foi destruído. Inclusive, o Senhor Jesus, ele profetizou a destruição do templo. Vocês derrubarão esse templo e eu o reconstituirei em 3 dias. Ele profetizou sobre o templo, que é o corpo dele, e sobre a destruição de Jerusalém, pelo general Tito Vespasiano. Está lá na história. O general Tito Vespasiano, no ano 70 da era cristã, 30 anos depois que o Senhor Jesus se entregou por nós, ele destruiu, e nós estamos aguardando a reconstrução desse templo. Muitos aguardam pensando que é anticristo que vai reinar. Anticristo não vai reinar coisa nenhuma. O anticristo, ele não nasceu para reinar, e ele não vai reinar, e ele sabe disso. Então,
tudo que for anticristo que tiver aí ensinando que vai reconstruir o templo e que não vai reinar nada. O anticristo não nasceu para reinar. Ele não vai reinar. Jesus Cristo, ele vai entrar triunfante na sua segunda vinda. Ele vai entrar pela porta dourada, como o profeta Ezequiel responde aí na profecia do capítulo 43. E mais adiante, no capítulo 44, a gente vai ver que o profeta também, ele profetizou que a porta oriental seria selada, seria fechada. Então, lógico que essa profecia não foi para os dias em que o Senhor Jesus entrou montado no jumentinho, porque a porta não estava selada. A porta estava aberta e ele entrou humilde e vai entrar triunfante. O profeta Ezequiel disse também que, na profecia, que a porta seria selada. No ano de 1187, no ano de 1187, depois de Cristo, o rei Saladino, ele sabia dessa profecia, e aí, o que foi que ele fez? Tratou de selar as portas. Então, essas portas só foram seladas no ano de 1187 depois de Cristo. No ano que o Senhor Jesus entrou montado num burrinho, a porta não estava selada. Então, esta entrada dele no jumentinho não é a que diz o profeta Ezequiel. Então, o rei Saladino, em 1187, ele ordenou que esta porta fosse selada para impedir a entrada. Isso foi no período que Jerusalém foi dominada pelos árabes, na época desse rei, do Saladino. Na verdade, um dos estudiosos desse rei, que lia o profeta Ezequiel, selou a porta para impedir a entrada. Entendeu? Para evitar a entrada, o cumprimento profético. Aí o rei Saladino ordenou que essa porta fosse selada. Só que mal sabia ele que selando a porta, ele iria cooperar ele iria, na verdade, facilitar o cumprimento desta profecia. Porque, na verdade, o livro de Ezequiel, no capítulo 44, de 1 a 2, diz que ele entrará no mesmo lugar onde passou outrora, pela porta dourada. Entendeu? Então, ele selando a porta, ele facilitou o entendimento e até o cumprimento da profecia que acontecerá. Mas só o Eterno sabe o dia e a hora, nem o Filho sabe, só Deus, o Criador, sabe, segundo as Escrituras, o dia e a hora. Então, vamos lá para Ezequiel 44, de 1 a 2, que vocês ganham um entendimento melhor. Porque é as Escrituras, na verdade, que nos traz um entendimento da profecia. Então, Ezequiel, no capítulo 44, do versículo 1 ao 2, nós vamos estar lendo agora. Depois o homem trouxe-me de volta
para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico. Então, como vemos aí na profecia, se em João 12, na sua primeira vinda, fosse, como muitos dizem por aí, o cumprimento desta profecia, aquela porta, no período do primeiro século da era cristã, da época do Senhor Jesus, aquela porta estaria selada, mas não estava. Então, nós vemos pela profecia que a porta estaria trancada, selada. Em outras traduções diz selada, em umas dizem trancada, enfim, a porta ela deve permanecer, inclusive a profecia diz, selada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, e ela está selada até hoje. Até os dias de hoje, ela está selada, esperando a entrada triunfal. Tempos mais tarde, outros muçulmanos fizeram um cemitério em frente à porta oriental, pois eles sabem da mitzvot. Então, conhecendo a mitzvot, estudaram a mitzvot, mandamento judaico, que um sacerdote não pode passar por cima de um lugar onde esteja enterrado algum morto, pois de acordo com a Torá, vamos dar uma olhada em número 19 e 16, tal atitude tornaria o sacerdote impuro. Então vamos ver aqui o que é que Números capítulo 19, versículo 16 diz. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, eles conheciam a mitzvot. Está lá, Números 19, verso 16. Então, tempos mais tarde, né, outros muçulmanos apareceram. No ano de 1541, o sultão otomano Solimão, ele decretou a construção de um cemitério com esse propósito, de impedir a entrada triunfal do Messias. Messias, sumo sacerdote, para eles, não poderia entrar pela porta dourada, ele está tentando impedir a passagem do rei, do sacerdote, rei e sacerdote, o Messias, com a construção daquele cemitério. Então, na sua segunda vinda, aquele cemitério, ele não vai ficar ali, né? É curioso que a Bíblia nos revela também que uma fenda se abrirá no Monte do Cedron. Então, é curioso como o nosso Abba não nos deixa desamparado, né? Não nos deixa cegos sem entender as profecias. Então,
É curioso que a Bíblia nos revela também que uma fenda se abrirá no Vale do Cedron. Então aquele cemitério não vai ficar ali não, mas ele vai ser retirado no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aquele cemitério não vai ficar ali não. Zacarias 14:4 diz que uma fenda se abrirá. Mas para conferir, vamos dar uma passeada em Zacarias 14:4. Então vamos ver, Zacarias 14, no verso 4. Vamos ver aqui o verso 4. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. E depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Então, na verdade, quando em 1541 o sultão otomano Soleiman decidiu, conhecedor da mitzvot, ele construiu aquele cemitério, não sabendo ele que ele estava ajudando a profecia de Zacarias 14:4, que diz que uma fenda se abrirá e rachará no meio, dividirá no meio. Então, essa fenda, de forma gloriosa, se abrirá no meio e o Messias passará por ela, adentrará o templo de onde ele reinará com os seus vencedores por 1000 anos. Então, fica aí o vídeo de hoje para vocês. Eu vou colocar a fonte bíblica usada, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, o livro de Números, para vocês poderem estar desfrutando das profecias, saboreando o que virá, que é uma maravilha, sabe? Não adianta os profetas anti-Messias, anticristo, ficarem se aproveitando de que o povo muitas vezes não lê as escrituras. Tem que ler as escrituras, porque é nela que nós buscamos ter a vida eterna. Então, um lindo início de semana a todos, certo? E no próximo sábado eu vou escolher um outro tema para trazendo para vocês. As fontes usadas sobre o fato histórico lá de quando os árabes invadiram Jerusalém no período de 1187, né, com o rei Saladino, e depois com a guerra dos otomanos, Soleiman passou a reinar em 1541. Então, todos esses fatos históricos e de tudo isso que eles fizeram impedindo a profecia, aqui está demonstrado na história, para não esconder de ninguém, porque nada fica escondido. As escrituras dizem isso.
Diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado em relação às profecias. Então não adianta, certo? O falso profeta ficar falando por aí que não, Ezequiel 43 já foi cumprido quando o Messias entrou no jumentinho. Não, porque não tinha porta selada, não. Tá bom? Não insistam com isso. Não insistam em se aproveitar da ignorância do povo de Deus que não lê as escrituras. E o povo de Deus vai ler as escrituras, meu povo. Vou colocar lá Ezequiel 43, Ezequiel 44, de 1 a 2, Ezequiel 43, de 1 a 5, Ezequiel 44, de 1 a 2, Números 19, 16, Zacarias 14, 4, tá bom? Então, uma linda semana para todos, na presença de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Messias, Jesus Cristo, como é conhecido aqui para nós.